Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, aqui não está visível para mim se alguém está
Ah, uma pessoa. Ah, tá tudo bem então, né? Vamos seguir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Bhakti Inval, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Sigamos então com a leitura de Srimad Bhagavatam. Um bom dia a todos. É o capítulo 30 do canto 3. São 2 versos. Os versos número 4 e o número 5. Então, verso número 4. O sânscrito é o seguinte. Jantur vai bhavaitasmin jam jam janim anubrajet tasyam salabhate nibritim na virajyate. Janturvai bhavaitasmin jam jam joning anubrajet tasyam salabhate nibritim na virajyate. Tradução das palavras. Jantuhu, a entidade viva, vai, certamente, bhavi, na existência mundana. Itasmin, esta, yam yam, qualquer, yonim, espécie, anuvrajet, ela obtenha, tasyam, nesta, saha, ela, labhati, alcança, nibritim, satisfação, na, não, virajyati, é aversa, ou aversa. Tradução e significado dados por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tradução. A entidade viva, seja qual for a espécie de vida em que apareça, encontra nela um tipo de satisfação específico e nunca tem aversão a estar situada em tal condição. Eu vou repetir. A entidade viva, seja qual for a espécie de vida em que apareça, encontra nela um tipo de satisfação específico
e nunca tem aversão a estar situada em tal condição. Significado: a satisfação da entidade viva num tipo de corpo em particular, mesmo que seja muito abominável, chama-se ilusão. Vou ler de novo essa frase. A satisfação da entidade viva num tipo de corpo particular, mesmo que seja muito abominável, chama-se ilusão. Pode ser que um homem em posição superior sinta insatisfação com o padrão de vida de um homem de classe inferior. Mas o homem de classe inferior fica satisfeito nessa posição por causa do encanto de Maya, a energia externa. Maya tem duas fases de atividades. Uma chama-se Prakshei Patmika e a outra Avaranatmika. Avaranatmika significa cobrir. E Prakshipatmika, derrubar. Existe uma outra tradução também que é puxar para baixo. Em qualquer condição de vida, a pessoa materialista ou o animal estarão satisfeitos, porque seu conhecimento é coberto pela influência de Maya. No grau inferior, ou nas espécies inferiores de vida, o desenvolvimento de consciência é tão pobre que a pessoa não pode entender se é feliz ou infeliz. Isto chama-se Avaranatmika. Mesmo o porco que vive comendo excremento julga-se feliz. Embora uma pessoa num modo superior de vida, vendo o porco a comer excremento, ache abominável essa vida. Srila Prabhupada Ki Jai. Vamos ao verso seguinte, o verso 5. Narakastopi diham vai napumam tyaktum ichati narakyam nibrito satyam diva maya vimohitaha. Narakastopi diham vai napumam tyaktum ichati narakyam nibrito satyam divamaya vimohita. Naraka, no inferno, está situada api, mesmo, deham, corpo, vai, de fato, na, não, pumam, pessoa, tyaktum, deixar, ichati, deseja, narakyam, infernal, nivrito, gozo, satyam, enquanto existe, deva maya, pela energia ilusória de Vishnu, vimohitaha, iludida. Tradução: a entidade viva condicionada sente-se satisfeita em sua própria espécie de vida em particular. Enquanto está iludida pela influência encobridora da energia ilusória,
ela sente-se pouco inclinada a deixar seu corpo, mesmo que esteja no inferno, pois ela sente deleite no gozo infernal. Eu vou repetir. A entidade viva condicionada sente-se satisfeita em sua própria espécie de vida em particular, enquanto está iludida pela influência encobridora da energia ilusória. Ela sente-se pouco inclinada a deixar seu corpo, mesmo que esteja no inferno, pois ela sente deleite no gozo infernal. Significado: conta-se que certa vez Indra, o rei do céu, foi amaldiçoado por seu mestre espiritual, Brihaspati, devido a seu mau comportamento, e tornou-se um porco neste planeta. Então, o senhor Indra assumiu a forma de um porco. De fato, foi uma fuga, não é? Ele teve que aceitar uma reação após uma ofensa a seu mestre. Então ele assumiu esse corpo de porco neste planeta. Depois de muitos dias, quando Brahma quis chamá-lo de volta a seu reino celestial, quando as tensões diminuíram, então o senhor Brahma sentiu falta de temos que trazer Indra para assumir sua posição aqui. Então, quando Brahma quis chamá-lo de volta, Indra, sob a forma de um porco, esqueceu tudo acerca de sua posição de rei no planeta celestial e recusou-se a voltar. Assim é o encanto de Maya. Mesmo Indra esquece seu padrão celestial de vida e fica satisfeito com o padrão de vida de um porco. Pela influência de Maya, a alma condicionada torna-se tão afeiçoada a seu tipo de corpo em particular, que se receber a oferta, abre aspas aqui, abandona esse corpo que imediatamente terás o corpo de um rei, fecha aspas. Mesmo ao receber essa oferta, ela não vai concordar. Este apego afeta fortemente todas as entidades vivas condicionadas. O Senhor Krishna convida pessoalmente. Abandona tudo nesse mundo material. Vem a mim, que vou te dar toda a proteção. Essa frase está entre aspas. É o convite de Krishna. Abandona tudo neste mundo material, vem a mim, que dar-te-ei toda a proteção. Krishna está convidando, mas nós não concordamos. Pensamos, estamos muito bem, por que deveríamos nos render a Krishna e voltar a seu reino? Então, mesmo sabendo, ouvindo o convite de Krishna, estamos hesitando. Por que deveríamos nos render a Krishna e voltar a seu reino? Estamos bem por aqui.
Então, isto chama-se ilusão, Maya. Todos estão satisfeitos com seu padrão de vida, por mais abominável que seja. Todos estão satisfeitos com seu padrão de vida, por mais abominável que seja. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustasidanta Nashine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyas Chakripasindubhya Eva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou repetir os versos. O verso 4. Jantur vai baba itasmin jam jam jonim anuvrajit tasyam salabhati nivrittim na virajyati. A entidade viva, seja qual for a espécie de vida em que apareça, encontra nela um tipo de satisfação específico e nunca tem aversão a estar situada em tal condição. E o verso número 5, o verso seguinte, que é, digamos, como uma explicação ao verso anterior. Narakasto pi dihamvai napumans tyaktum ichati narakyam nibrito satyam devamaya vimohitaha. A entidade viva, condicionada, sente-se satisfeita em sua própria espécie de vida em particular. Enquanto está iludida pela influência encobridora da energia ilusória, ela sente-se pouco inclinada a deixar seu corpo, mesmo que esteja no inferno, pois ela sente deleite no gozo infernal. As consequências dramáticas, terríveis, das atividades pecaminosas, né, são descritas nesse capítulo. E agora nós estamos no início
E nesses versos aqui, nós encontramos uma curiosidade, né? Como esse primeiro verso diz, assim, a entidade viva, seja qual for a espécie de vida em que apareça. Porque estamos viajando e em nossa jornada assumimos ou aceitamos diferentes formas nessa existência material. Formas inferiores, formas humanas, formas de semideuses. Mas aqui diz o seguinte, independentemente, ou seja, qual for a espécie de vida em que apareça, a entidade viva encontra nessa forma específica um tipo de satisfação particular. E por isso a entidade viva não sente aversão a estar situada naquela condição, mesmo que ela aceite uma forma inferior. Como foi dado exemplo aqui, a forma de um porco, como nós vamos ver no próximo. Mesmo aqui no significado, Prabhupada traz esse exemplo. Não é no corpo de um porco, a qualidade de prazer é abominável. O porco experimenta satisfação ao comer excremento. Isso, e ele concorda com isso, ele aceita isso, ele sente prazer nisso ao ponto de não estar nem um pouco inclinado a abandonar a sua vida naquele estado. Aqui nós estamos ouvindo as razões para esse fenômeno, não é? Devido a que essas razões vão ser explicadas no próximo verso. Tá, mas eu vou passar pelo significado com mais calma, nesse verso em particular, no verso número 4, porque tem algumas palavras aqui que Prabhupada trouxe, interessantes, e o exemplo no final, como falei. Então, Prabhupada diz que a entidade viva, num tipo de corpo particular, mesmo que esse corpo seja bem caído, bem abominável, chama-se ilusão. Então, num corpo caído, abominável, a satisfação experimentada pela entidade viva é ilusão. De fato, em qualquer corpo material, a mera satisfação dos sentidos em contato com os objetos dos sentidos é ilusão, é Maya. Pode ser que um homem em posição superior sinta insatisfação com o padrão de vida de um homem de classe inferior. Mas esse homem que está na classe inferior, ele está bem, ele fica satisfeito nessa posição. E isso acontece aqui, a razão para isso é o encanto. É o encanto da energia ilusória de Maya.
essa energia é simplesmente espetacular, não é? E o próprio Krishna fica... ele expressa sua admiração por sua Maya em Bhagavad Gita. Devi Hiyesha Gunamai Mama Maya Durajaya. Essa minha energia divina que consiste nos 3 modos da natureza material é muito difícil de ser vencida, superada, sobrepujada. Krishna mesmo, ele expressa sua admiração por sua Maya. Mas ele diz depois, Mameva Jai Prapadyanti, porém aqueles que se renderam a mim. Mayami Tam Tarantite, podem superá-la, podem atravessá-la. Ou seja, esse efeito encobridor de Maya nas entidades vivas, que as fazem experimentar satisfação em seus corpos materiais nessa existência, mesmo numa forma abominável, essa ilusão dificilmente será superada, a menos que, como Krishna diz, Mamiva Jai Prapadyanti, que aceitemos Krishna, que nos rendamos a Krishna. Então aqui Prabhupada diz o seguinte, falando sobre Maya, Prabhupada diz que Maya tem 2 fases de atividades. Uma chama-se Prakshepatmika, e a outra Avaranatmika. Ele explica essas 2 palavras. Avaranatmika significa cobrir. São fases do trabalho de Maya. Então ela encobre a entidade viva, tornando-a ignorante. O conhecimento perfeito é coberto em diferentes graus. Então, Avaranatmika é essa função de Maya, essa atividade de Maya que cobre ou encobre a consciência da entidade viva. E Prakshepatmika, que aqui está sendo traduzido como derrubar, existe uma outra tradução que é puxar para baixo. Para que aceitemos um corpo inferior, digamos assim, numa boa. Isso só é possível quando nossa ignorância aumenta. Então Maya tem esse poder de nos fazer ignorantes em diferentes graus. Então, para que aceitemos um corpo inferior, necessariamente
teremos que estar influenciados por essa potência encobridora de Maya num grau maior, mais ignorantes, mais limitados em termos de consciência. Então aqui ele explica essas duas palavras que são as fases de atividades de Maya. Prashipatmika e Avaranatmika. Avaranatmika significa cobrir. E Prakshipatmika significa derrubar, puxar para baixo. Em outras palavras, significa aumentar o grau de ilusão, o grau de ignorância. Aí Prabhupada diz, em qualquer condição de vida, a pessoa materialista ou o animal estão satisfeitos porque seu conhecimento é coberto pela influência de Maya. No grau inferior, ou nas espécies inferiores de vida, o desenvolvimento de consciência é tão pobre que a pessoa não pode entender se é feliz ou infeliz. Essas são as consequências, não é, da entidade viva sob o encanto severo da energia ilusória em graus superiores. Aqui Prabhupada diz que a consciência em formas inferiores de vida, o desenvolvimento de consciência é tão pobre que a entidade viva não consegue distinguir se é feliz ou infeliz. É impressionante, não é? E Prabhupada diz, isto é Avaranatmika. É essa função encobridora de Maya. E aqui no final do significado, Prabhupada diz, mesmo o porco que vive comendo excremento, mas ele se sente, como diriam, como diz a gíria, né? De boa. Ele está lá, numa situação deplorável, imagine, comendo excremento. Mas ele, devido à influência encobridora de Maya, está num nível de ignorância tão intenso que ele se sente bem ali, se sente confortável ali. Mesmo o porco que vive comendo excremento julga-se feliz, embora uma pessoa no modo superior de vida, uma pessoa que vê o porco a comer o excremento, ela acha abominável aquilo. Mas o porco está de boa, não é? Está bem. Isso é fantástico. Isso se deve ao poder maravilhoso dessa Maya de Krishna. Então essa foi a explicação desse primeiro verso. A entidade viva, seja qual for a espécie de vida em que apareça, encontra nela um tipo de satisfação específico e nunca tem aversão a estar situada em tal condição. Conhecimento é luz. Por isso, Chaitanya Charitamrita diz, encontramos esse famoso verso, Krishna Surya Sama, Krishna como o sol.
Maya raya andhakara. Maya como a escuridão. Jahan Krishna tahan nahi maya radhikara. Na presença de Krishna. Então, essas funções de Maya desaparecem. Maya, na presença de Krishna, Maya não pode agir. Por isso, para evitar, não só evitar a queda de consciência, mas elevar nossa consciência, devemos organizar a nossa vida humana, mantendo-nos na luz do conhecimento, ouvindo associação com Srimad Bhagavatam, com os devotos do Senhor. Essa associação é imprescindível, esse contato constante com o santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É a base, o fundamento de nossa dessa grande ciência espiritual, Bhakti Yoga, serviço devocional ao Senhor. E com esse contato constante estaremos nessa posição de que Krishna diz no Bhagavad Gita, Mameva de prapadyanti. Essa palavra parece de entrega. Essa rendição a Krishna é definida também, que às vezes ficamos tentando imaginar que a rendição em si é algo complexo, mas a simples aceitação do que Krishna diz como verdade e seguir o que Krishna está ditando, dizendo, isso é prapadyanti. Isso nos põe em contato com luz e os efeitos encobridores da energia ilusória cessam. Por isso, uma pessoa em contato com Krishna, em contato com o Santo Nome, se vê cada vez mais desinteressado dessa existência material. Os prazeres materiais, sejam eles quais forem, do ponto de vista material, estejam eles, digamos, mais sofisticados, avançados ou não, para um transcendentalista rendido ao Senhor, tais prazeres são insignificantes, cada vez mais insignificantes, cada vez menos atrativos. Inclusive, essa é a resposta à prática correta de consciência de Krishna. Boa associação regular, constante com Krishna, seus devotos, os significados Bhaktivedanta, o santo nome de Krishna, o resultado dessa associação pode ser identificado pelo praticante, observando esse sintoma de desinteresse pela existência material crescer. Temos que chegar ao ponto de não ter absolutamente nenhum interesse
mais por essa existência material. O devoto só aceita a existência material única e exclusivamente para servir a Krishna. Então eu vou ler agora o segundo verso. Narakastopi dihamvai napumam styaktum ichati narakyam nibrito satyam deva maya vimohita. A entidade viva condicionada sente-se satisfeita em sua própria espécie de vida em particular. Vemos que isso aqui é um reforço ao que foi dito anteriormente, não é? Enquanto está iludida pela influência encobridora, avaranatmika, né, da energia ilusória, e somente por estar encoberta dessa maneira, ela sente-se pouco inclinada a deixar seu corpo. Ela gosta dali. Ela pode estar num corpo de um inseto, de um verme, mas pela potência de Maya, ela se acomoda ali. Ela acha interessante ao ponto de estar pouco inclinada a deixar aquele padrão de vida, aquela vida específica, aquele corpo. Aqui diz, mesmo que esteja no inferno, ela está pouco inclinada a deixar seu corpo, pois o resultado disso, assim, a explicação para isso está no final aqui. Ela sente prazer, deleite na situação infernal, no gozo infernal. E isso acontece devido à ação poderosa da energia ilusória. Avaranatmika. E essa outra palavra que é prashipatmika. Ela encobre e puxa nossa consciência para baixo. Ou seja, Maya não é brincadeira. Não é? Então agora aqui eu vou novamente passar pelo... Eu vou passar aqui pelo significado de Prabhupada desse segundo verso. Prabhupada traz a famosa história de Indra. Os devotos às vezes brincam e falando sobre as trapalhadas, não é? de Indra. E certa vez Indra, por orgulho, ele cometeu uma ofensa a Brihaspati, seu mestre espiritual. E isso fragilizou Indra. E os semideuses ficaram em desvantagem em relação aos asuras. E Indra, para se proteger desse ataque, ele foge e aceita nesse mundo aqui um corpo de um porco. Isso foi um plano de Indra. Então aqui Prabhupada diz, conta-se que certa vez Indra, o rei do céu, foi amaldiçoado por seu mestre espiritual, Brihaspati, devido a seu mau comportamento, e tornou-se um porco nesse planeta. Depois de algum tempo, quando Brahma quis chamá-lo de volta, não é? Para seu reino celestial, para assumir o reinado, Indra estava se sentindo tão confortável naquela forma ali, naquela vida
abominável de um porco que come excremento. Ele formou uma família, não é? E, com esposa, filhos, e estava bem acomodado ali. Então, quando ele foi solicitado a retomar o seu posto real, com um corpo celestial, um corpo de semideus, não é? E todo o prestígio de digamos, um Deus do céu, ele negou, ele não quis. Ele recusou isso. Então sabemos que o final dessa história, para que os semideuses pudessem levá-lo, ele precisaria aprender, ele precisaria ser convencido de qualquer forma. Então, toda a sua família foi, digamos, sacrificada. Sua esposa, sua esposa, a senhora porca, não é? E os filhos, os porquinhos, tiveram que deixar seus corpos. E somente assim Indra voltou a si e aceitou retornar para o mundo celestial. Então, esse é um exemplo que foi dado aqui para nos mostrar o poder de Maya. Prabhupada diz assim: assim é um encanto de Maya. Mesmo Indra esquece seu padrão de vida e fica satisfeito com o padrão de vida de um porco. Pela influência de Maya, a alma condicionada torna-se tão afeiçoada a seu tipo de corpo particular que, se receber a oferta, aí abre aqui aspas, abandona esse corpo que imediatamente terás o corpo de um rei, fecha aspas. Então, se ela recebe essa oferta, ela não vai concordar. Esse apego afeta fortemente todas as entidades vivas condicionadas. Então, nós podemos simplesmente tentar imaginar a força dessa energia, porque são milhares e milhares, infinitas praticamente, entidades vivas que estão agindo sob o jugo da energia ilusória. E todas estão presas por essa força maravilhosa de Maya. Aqui, Prabhupada finaliza de forma extraordinária seu significado, né? Ele diz assim, nós pensamos, quando recebemos esse convite para nos elevarmos, né, para um padrão superior de existência, nós pensamos, estamos muito bem por aqui, por que deveríamos nos render a Krishna e voltar a seu reino? Imagine, a proposta de Krishna é um mundo, é a vida plena de felicidade, eternidade, conhecimento, não é? Bem-aventurança. E estamos imersos em misérias nessa existência material. Um corpo cheio de problemas, que envelhece, adoece, morre. Essa é a nossa condição. E Krishna está convidando. Mas nós dizemos assim, estamos muito bem, por que deveríamos nos render a Krishna e voltar a seu reino? Isto chama-se ilusão, Prabhupada diz. Isso é Maya.
Todos estão satisfeitos com seu padrão de vida. Por mais abominável que seja, todos permanecem satisfeitos ali, na sua, como se diz, vidinha, não é? Material. E mesmo com o chamado de Krishna, benevolente, né? Prabhupada traz aqui Bhagavad Gita, quando Krishna diz Sarva Dharman Parityaja, é o famoso verso de Bhagavad Gita, verso 66 do capítulo 18. Sarva Dharman Parityaja. Quer dizer, abandone todas as atividades motivadas materialmente. Isso que Krishna quer dizer. Mamikam, a mim, com exclusividade, unicamente a mim. Sharanam Braja, renda-se a mim com exclusividade. E Mamikam Sharanam Braja. Aí Krishna promete, Aham Tvam, eu vou, Sarva Papebhyo, eu vou proteger você de todas as reações a seus atos anteriores. É o convite de Krishna. E ele diz ainda, assim bondosamente, Moksha Ishyami Mashu Chaha, não tenha medo. Eu lhe asseguro que vai dar certo. Faça isso. E mesmo ouvindo esse convite de Krishna, pensamos assim, por que deveria aceitar essa proposta de Krishna? Está tudo tão bem aqui. Não é? Esquecemos de nossa posição eterna, plena de conhecimento e bem-aventurada. Esse esquecimento é a força da energia ilusória, avaranatmika, que encobre nossa consciência e também a puxa para baixo, não é? Então, para superar, para vencer essa força, a única maneira é, como Krishna diz também, nesse verso que eu citei anteriormente, Mama Maya Durachaya Mameva Japrapadyanti Devi Yesha Gunamai. Essa minha Maya é difícil. Aqui, nesses dois versos, nós estamos ouvindo sobre essas duas funções de Maya. Ela cobre nossa consciência e tem o poder de puxar para baixo. Então, a associação com Maya deve ser evitada. E como se faz isso? Preenchendo todos os vazios de nosso tempo, associando-nos com o Senhor. Contato constante com o Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, esse contato constante com Krishna certamente vai inibir essas funções da energia ilusória de encobrir e derrubar, como se diz, puxar para baixo nossa consciência. E não somente isso, mas vai nos preparar para assumir novamente, que vai despertar novamente o nosso corpo eterno, pleno de conhecimento e feliz, que é nosso corpo espiritual.
é preciso coragem para dizer não à Maya. É preciso coragem. Mas obteremos essa coragem ouvindo os Vaishnavas, nos associando com Srimad Bhagavatam, cantando o santo nome de Krishna. Essa coragem crescerá dentro de nós, a tal ponto que nossa consciência estará completamente livre dos efeitos de Maya. A própria Maya, num certo sentido, está torcendo para que a vençamos, porque Maya é a energia de Krishna, ela é devota de Krishna. Mas ela cumpre o serviço dela muito bem. Tá? Então, para que a superemos, precisamos mesmo atrair o Senhor. E isso só é possível com Prapadyanti, rendição. Nessa era de Kali, o Senhor Chaitanya nos ensina a rendição, a forma específica de atrair o Senhor, de fazê-lo feliz, o que vai afastar Maya de nossas vidas. Ele estava sempre cantando com muita força esse verso do Brihanaradiya Purana: Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama eva kivalu, kalo nastiva, nastiva, nastiva gatiranyata. Nessa era de Kali, não existe outra maneira, não há outra maneira para que alcancemos essa liberdade, que possamos escapar dessa influência da energia ilusória, a não ser por Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama, o cantar constante, regular, o contato contínuo com essa vibração sonora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa é a lição deixada pelo Senhor Chaitanya, que é o próprio Krishna, nesta era difícil. Ele veio de uma maneira como diz, a mais magnânima, e nos resgata com esse processo. Tá? Então, esse Prapadyanti, essa rendição, pode ser posta em prática imediatamente ao recebermos do mestre espiritual, na sucessão discipular, o mantra, o Mahamantra Hare Krishna. Então, esse capítulo inteiro vai mostrar de uma maneira, eu acho que aterradora, não é? As consequências tristes, dramáticas, infelizes que a alma sofrerá devido às suas atividades pecaminosas. É importante que acompanhemos com cuidado, com atenção, o que virá nos próximos versos.
Tá bom? Então eu agradeço a atenção de todos. Deixe-me ver. Bhaktinval, já falei com ela. Sundarangi, reverências, Hare Krishna. Isso com Rio de Janeiro, acho que talvez Prabhu Paravyoma. Haribol, reverências, Prabhu, obrigado sempre pelo convite. Luiz Rocha Goulart. Reverências, Prabhu. Marcelo, será que nós estamos aqui por causa de alguma maldição que recebemos? O que sabemos é que nós escolhemos nosso desejo. Krishna respeita tanto nossa individualidade que mesmo quando desejamos o impossível, Ele cria uma situação para esse desejo, para esse sonho estranho acontecer. O impossível é ser Krishna. Um dia desejamos ser Krishna. E Krishna cria esse mundo material e nos dá todos os recursos para viver um sonho. Um sonho maluco, não é? Então isso nos trouxe para cá, Marcelo. Mas não é uma maldição assim imposta. Foi uma escolha pessoal. Vera Pereira. Hare Krishna. Jai, reverências. Adilila, Hare Krishna. Sim, Maya é terrível. Devemos servir, cantar o santo nome de Krishna, isso, Adilila. Todos os dias, ler essa associação com o devoto Bhagavata e tem o livro Bhagavata, não é? Temos que ter manter esses dois elos com o devoto Bhagavata, com o livro Bhagavata. É preciso manter, dar manutenção, significa diariamente. Todo dia temos que manter vivo o nosso contato com o livro Bhagavata, com o devoto Bhagavata. E nós temos recursos agora que facilitam isso. Você com um clique você pode subir, não é? Mas com outro clique também você pode descer para as condições mais horríveis de existência, não é? Se associando com o que há de mais podre na internet. Mas com um clique também você pode ouvir Vaishnavas falando sobre consciência de Krishna. Você pode se associar com devotos em muitos lugares do planeta que estão avançando de volta a Deus. E assim, então nós temos facilidades para manter vivo o nosso contato com a vida espiritual. Sim, Bhagavad Gita, como ele fala sobre isso. Sri Chaitanya Mahaprabhu, avatar dourado. Sim, o Senhor Chaitanya vem, que é Krishna sob a forma de um devoto, e ele distribui abertamente numa era onde as ofensas a Deus estão em toda parte.
mas ele de forma magnânima, de forma impressionante, sem usar armas, assim, a única arma, o Mahamantra Hare Krishna. Ele salva todo mundo. Esse é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vamos aproveitar, não é, Adilila? Aproveitar essa oportunidade. Obrigado. Vou dar um abraço para Ananda Lila, minha neta. Obrigado, Adilila. Jai Sundarangi. Obrigado por estar aqui. Você tocou nesse ponto da inveja. Isso nos trouxe para cá. Permitimos essa inveja nos almejar, não é? Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar e devemos mudar. Esse é nosso dever em forma humana de vida. Tato Brahma Jigyasa. Forma humana de vida significa que acabaram-se É hora de fazer as malas, voltar para casa, voltar para Deus. Isso significa que chega de inveja. Temos que mandar isso para longe, inveja de Krishna. Precisamos transformá-la, de fato, em amor. Amor pelo Senhor Supremo. Amor puro. Esse é nosso patrimônio real. Todos nós possuímos esse patrimônio. Que usufruamos dele. Agora, cantando o santo nome de Krishna. Marcelo, vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Madana, Mohana, Murari. Madana, Mohana, Murari. Haribo, 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 Haribo. Madana, Mohana, Murari. Madana, Mohana, Murari. Haribo, Haribo, Haribo. Haribo, Haribo, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pronto. Jai, muito obrigado pela atenção de todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Obrigado a ISKCON Rio sempre pela confiança. Jai.